A Alcatel não é bem aquela empresa mais conhecida no mundo de smartphones, o que faz com que qualquer lançamento pisque demais por aí, porque ele precisa chamar atenção. É justamente o que faz o Alcatel A5 LED, que tem essa capinha que pisca para todos os lados e garante ali uma festa, uma balada só com esses LEDs. Mas será que realmente vale a pena? Será que esse pisca-pisca faz tanta diferença no smartphone que custa lá perto de R$1.000? É o que eu te conto nos próximos minutos. O A5 LED é daqueles smartphones mais simples e que a fabricante não trabalha de forma intensa no design. Ele lembra bastante uma mistura de iPhone com Galaxy e o botão de leitor de impressões digitais que tem lá no Moto G5. Todo acabamento é em plástico, com a entrada para fones de ouvido no topo, o micro USB para baixo e a câmera com 2 LEDs para flash na parte de trás. Falo mais sobre ele ainda neste vídeo. A traseira é o ponto de destaque, que pode ser uma simples tampa de bateria ou então um painel de LEDs que responde ao som do celular. Este painel conta com 35 LEDs que podem exibir diversas cores, todas controladas por um aplicativo chamado Light Show, e eu também falo dele mais tarde. A presença da capa com LED deixa o smartphone mais grosso, com a sensação de que está com uma capa na parte traseira. Há também outra capa apenas para proteger os conectores de lá e que são responsáveis pelos controles dos LEDs e que não deixa o conjunto com tanta espessura. O peso com a capa de LEDs é de mais ou menos 166 gramas, contra 139 da versão sem LEDs. Por mais que o peso e a espessura aumentem com a opção de LEDs, a pegada ficou mais confortável e a câmera se livrou de calombos na opção mais grossa. Mesmo com LEDs desligados, vale a pena deixar essa traseira por aqui como padrão. A tela é um IPS LCD de 5.2 polegadas com resolução HD. O A5, mesmo custando pouco, entrega boa reprodução das cores e as aberrações cromáticas em ângulos mais generosos são bem raras. A MediaTek conta com correção de cores para quem prefere saturação maior ou contraste mais pomposo. Tudo fica dentro da opção Mira Vision, que permite controlar a saturação, contraste, brilho, nitidez e até a temperatura das cores. Tudo de forma manual e com direito para um realce de contraste dinâmico, quase que um HDR. Perfeito para quem, como eu, prefere as cores mais intensas das telas AMOLED. Na parte de músicas, o A5 não faz feio e toca bem no único falante, que fica do lado direito da porta micro-USB. Não, ele não é o melhor do mercado, mas está ligeiramente acima de seus principais concorrentes. A única parte triste é que, como ele tem apenas uma saída para músicas, não é muito trabalhoso tampar com as mãos e abafar a narração de um game de corrida, por exemplo. Ok, temos um intermediário em mãos. Um intermediário simples que aposta ainda em 2 GB de RAM. A MediaTek lida bem com hardwares inferiores e o MT6753, anunciado lá em 2015, consegue dar conta do básico e um pouco mais. E para vocês que amam números, detalhes, frios e testes mais detalhados, seguem alguns benchmarks que fizemos com o A5 LED. Não, a MediaTek não é a empresa que lidera o mercado de smartphones em desempenho, mas ela sim sabe fazer muito bem o básico que o Android precisa. O uso no cotidiano é ok e a memória RAM está no limite para fazer o Android trabalhar bem. Ele está na versão 6.0 Marshmallow e consegue garantir que 3 ou 4 aplicativos fiquem abertos ao mesmo tempo no fundo, antes de mostrar alguma lentidão. Encontrei problemas principalmente na hora de abrir a Play Store. Mesmo sem nada aberto no fundo, foi comum tocar no ícone e esperar alguns segundos para, aí sim, iniciar a animação de abertura do aplicativo. Se você focar o uso do A5 LED em redes sociais e navegação na web, não vai notar muitos problemas. Em jogos dá até para brincar com Asphalt Extreme, com gráficos reduzidos é claro, ou então o pesado Breakneck com taxa de quadros por segundo que oscila, mas esse lá é um intermediário e para jogos mais simples como Mario Run, ele lida muito bem. A interface da Alcatel está próxima do Android puro que nós amamos aqui no Canaltech.
O visual conta com apenas alguns ícones modificados e a bandeja de programas alterada com a adição de atalhos para agrupar os aplicativos e também para organizar a visualização. Há uma lupa para buscar alguma coisa nessa lista imensa. Além disso, tudo está limpo. O menu de configurações não sofreu quase que alterações e a parte de notificações também não. Ponto positivo, e o hardware agradece, já que não precisa lidar com tantas alterações no sistema operacional. Há algumas cartas na manga da Alcatel, como o leitor de impressões digitais que pode ser utilizado como botão home, acelerador de downloads que une redes móveis com Wi-Fi e até um relógio que coloca o horário para que o smartphone ligue ou desligue novamente. Mas de fato, o foco do aparelho está na parte traseira de LEDs. Ela é controlada por um aplicativo chamado Light Show e nele você escolhe entre 9 estilos de animação das luzes, junto de outro que responde ao som que sai, ou seja, músicas, vídeos e jogos. Dá para deixar piscar quando notificações chegarem, escolher a cor predominante em um cenário para que os LEDs sigam o tom, ou então desligar tudo. A ideia é bacana, os LEDs piscam muito bem e dão um charme pro dispositivo, só que ele me dá um pouquinho de medo. Se os ladrões já olham pro seu celular sem que ele pisque tanto, imagine quando você sai com isso aqui na rua e recebe notificações ou tá escutando uma música com tanta coisa piscando. Não vai ser tão legal assim, né? Usar uma capa traseira como espécie de festa funciona muito bem, mas só nesse momento. Durante todos os testes que realizei, deixei a capa desligada e sem reagir nem mesmo aos sons de Mario Run. Se você olhar para o conector que faz a capa conversar com o celular, notará que ele é parecido com os do Moto Z. Realmente são eles que enviam dados de forma semelhante, tão semelhante que a Alcatel lançou lá fora algumas capinhas que têm funções de bateria externa e até caixa de som estéreo. A diferença aqui é que, como a capa traseira fica firme como uma tampa de bateria, dá mais segurança no cotidiano e também mais certeza de que o conjunto fica de pé, firme e forte no lugar dele. Equipado com lente de abertura f2.0 e 16 megapixels na câmera traseira, que consegue filmar até em Full HD com 30 quadros por segundo, o A5 da Alcatel tem algumas falhas. Se o seu objetivo é fotografar apenas ambientes bem iluminados, com pouco movimento, então o modo automático funciona muito bem. Fotos tiradas tendem a exibir bem os detalhes e as cores também, sem exageros e com pouco ruído. O problema aparece no software da câmera. Mesmo com o obturador registrando a foto em 1/100º de segundo, ele passa a impressão de que você precisa segurar o smartphone imóvel por 2 ou mais segundos. Com o HDR a coisa pior e ele até te avisa para segurar mais firme. Com resultados que sempre tendem a apenas ficar mais claros, as imagens com fundo já estourado vão estourar mais ainda. Em fotos noturnas, os problemas pioram. O foco é problemático e em todas as fotos que eu tirei, era impossível apenas tirar o celular do bolso e fazer a foto. Eu precisei refazer o foco tocando na tela em todos os momentos, com o foco medido de forma errada mesmo quando tentava arrumar. Com algum empenho, você até que consegue fazer imagens razoáveis. São 2.800 mAh de bateria e um chipset que sabe como gastar energia de forma inteligente, mas que infelizmente não fez bem o trabalho de casa no A5 LED. Em reprodução de vídeo contínua, com o brilho no máximo e um Wi-Fi, tivemos uma descarga média de 18% por hora. Colocando o celular no bolso como meu aparelho principal, consegui tirar o celular da tomada por volta das 11 horas da manhã e quando voltei para casa, quando eram mais ou menos 11 da noite, recebi o alerta de 10% restante. Não foi o uso mais pesado, eu utilizei música em 4G via streaming, usei o GPS com o Google Maps por uns 30 minutos no carro e também joguei Mario Run por mais ou menos 1 hora e aí assisti vídeos do Canaltech e acabei chegando em casa com pouca bateria. Então, não, o Alcatel A5 LED não vai durar o dia inteiro. Os pontos negativos do A5 são fortes, mas por R$1.000, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ele começa a valer a pena. O problema é que quando a gente olha para a concorrência, aí a coisa aperta um pouco. Principalmente o Moto G5, que se encontra ali por entre R$900 ou R$1.000 e tem o dobro de memória interna do que o Alcatel A5. Não tem essa capinha que pisca para todos os lados.
Só que tem uma câmera que consegue lidar um pouco melhor com fotos, principalmente fotos noturnas. Já o J5 da Samsung tem um hardware mais próximo e um preço mais baixo do que o A5. Então fica ali um pouco pesando para esses dois lados, principalmente G5 e J5 da Samsung, da Motorola, claro, contra o Alcatel A5. O que você prefere? Você concorda com o que eu falei aqui ou não? Você tem alguma ideia diferente do aparelho que tem a capinha da festa? Coloque aqui embaixo na parte dos comentários, porque a gente vai ler um por um e também responder aqui embaixo para vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, clique no joinha, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal do Canaltech se você não fez isso ainda. E para tudo, absolutamente tudo sobre tecnologia, nós somos o canaltech.com.br. Até o próximo vídeo.